Então abri a palavra do Senhor em Daniel capítulo 8. E o Daniel capítulo 8 é quase como que uma... É como se capítulo 2, capítulo 7 e capítulo 8 estão interligados. Está bem? É como se cada vez mais nós puséssemos o microscópio e aumentássemos a resolução para ver mais profundamente as coisas. Não é? Na semana passada nós estudámos o capítulo 7. E se nós formos ver o que é que está relacionado com o capítulo 8 também está a falar de nações, está a falar do futuro. E reparem, todas estas nações que fala aqui, elas estão relacionadas de alguma forma com Israel. Toca sempre a Israel de alguma maneira. A Babilónia, porque foi para onde o povo israelita foi levado em cativeiro, não é? Então o Império Babilónico teve este toque a Israel desta forma. Depois o Império Medo-Persa, porque eles ainda ficaram debaixo do domínio do Império Medo-Persa, ainda ficaram em cativeiro nessa altura. Aliás, foi com os persas que eles voltaram depois novamente para a sua terra para construir, e por isso é que temos o Neemias e o Esdras que falam sobre isso, não é? Mas tiveram influência também sobre o povo de Israel. Depois temos o Império Grego. O Império Grego teve influência sobre Israel porque, já vamos ver porquê, porque um dos descendentes do Alexandre Magno, dos Seleucidas, foi precisamente quem foi conquistar e dominar sobre o território de Israel numa altura terrível em que o Antíoco Epifânio, assim era o nome deste ditador que teve ali sobre Israel, ele foi chamado até o Anticristo do Velho Testamento. Tal foi a forma como ele lidou com o povo judeu, não é? E depois também veio os romanos, e os romanos também influenciaram também o povo de Israel, porque dominaram sobre o território de Israel precisamente quando Jesus nasceu. Era o império que estava ali naquele momento. E agora não se esqueçam que ainda há mais um império que fala aqui. E esse império é o tal império que na estátua é representado pelos 10 dedos, não é? E que tinha parte de ferro e parte de barro. E nós percebemos que este império ele está relacionado com o império do Anticristo que ainda há de vir. E também vai ter a ver com Israel, porque o Anticristo vai fazer um pacto de 7 anos com Israel que vai ser quebrado a meio. E nós vamos estudar isto aqui no livro de Daniel, porque está muito claro esta situação. Não é? Portanto, todos estes impérios, se nós formos ver, não só influenciaram o mundo, mas influenciaram em especial a Israel. Não é? E Daniel ele estava a orar ao Senhor, ele estava a procurar a direção para o seu povo. Não é? E o Senhor mostrou-lhe, olha, estes são os impérios que vão ter grande influência sobre Israel, não é? Ou que vão ter, claro, existiram outras coisas que tiveram muita influência, não é? Mas diretamente sobre os israelitas e sobre o território de Israel, estes foram os grandes impérios, não é? Então não é por acaso que novamente há aqui uma visão que tem a ver também com estes impérios que vão vir a seguir. E reparem, vocês já perceberam uma coisa da palavra do Senhor. Quando o Senhor repete várias vezes a mesma coisa, é porque é importante. Então, no capítulo 2 fala sobre as nações. No capítulo 7 fala sobre as nações, representado pelos tais animais, não é? E agora, no capítulo 8 vai também falar sobre as nações. Mas da tal forma que eu vos disse, cada vez mais microscopicamente, cada vez mais perto, cada vez com mais pormenor, não é? Portanto, eu agora vamos aqui estudar o capítulo 8, mas vou aqui relembrar algumas coisas do capítulo 7 na medida em que nós vamos lendo, está bem? Então diz assim a palavra do Senhor. Se calhar até vou pedir a um irmão que leia, tenha a versão mais tradicional. Eu vou pedir a alguns irmãos que possam me ajudar. Capítulo 8, no versículo 1. Alguém pode ler?
Mas assim, a visão de um carneiro e de um bode, é aqui o título. Sim, sim, sim. Capítulo 8, versículo 1. No ano terceiro do reinado do rei Belcesar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. Continuo. É só aí, só aí. Reparem, meus amados, no capítulo 7, vocês vão ver que, e no versículo 1, vocês vão ver que Daniel teve um sonho no primeiro ano do rei Belcesar. Agora, esta visão foi no terceiro ano do reinado do rei Belcesar. O rei Belcesar era de que império? Babilónico. E vocês já repararam uma coisa, é que no capítulo 6 já estamos no Império Medo-Persa e agora de repente parece que voltamos atrás. Não. O que está a acontecer é que até o capítulo 6 nós estamos com uma visão histórica, cronologicamente falando. As coisas estão do ponto de vista cronológico. A partir do capítulo 7 as coisas passam a estar do ponto de vista profético. E por isso, mesmo quando parece que historicamente não se fala muito sobre Daniel no tempo de Belcesar, só aparece lá a situação da mão a escrever na parede, não é? A verdade é que Deus estava a falar com Daniel. Então, aquilo que não se vê é este tempo em que Deus estava-se a revelar a Daniel de uma forma extraordinária, com visões, com sonhos e revelação sobre coisas do futuro. Está bem? Era isso que estava a acontecer. Então, diz que há uma visão e diz aqui, na minha visão, diz o verso 2, eu me vi na cidadela de Suzã, na província de Elão, e na visão eu estava junto do canal do Lai, e olhei para cima e diante de mim, junto ao canal, estava um carneiro, seus 2 chifres eram compridos, um mais que o outro, mas o mais comprido cresceu depois do outro. Este é um pormenor interessante. O mais comprido cresceu depois do outro. Vocês já vão perceber como este pormenor é importante. Observei o carneiro enquanto ele avançava para o oeste, para o norte e para o sul, e nenhum animal conseguiu resistir-lhe, e ninguém podia livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem desejava e foi ficando cada vez maior. Enquanto eu considerava isso, de repente um bode, com um chifre enorme entre os olhos, veio do oeste, percorrendo toda a extensão da terra, sem encostar no chão. Ele veio na direção do carneiro de 2 chifres, que eu tinha visto ao lado do canal, e avançou contra ele com grande fúria. Eu o vi atacar furiosamente o carneiro, atingi-lo e quebrar os seus 2 chifres. O carneiro não teve forças para resistir a ele, o bode o derrubou no chão e o pisoteou, e ninguém foi capaz de livrar o carneiro do seu poder. O bode tornou-se muito grande, mas no auge da sua força, o seu grande chifre foi quebrado, e em seu lugar cresceram 4 chifres enormes na direção dos 4 ventos da terra. Vamos ficar por aqui, porque a gente já vai ao resto da situação que vai a seguir. Não é? Parece uma coisa muito estranha, 2 animais, mas que é isto dos animais, não é? Mas sabem, a palavra de Deus interpreta-se ela própria. Amém. E é por isso que é tão importante ler tudo. Porque se vocês forem ler a partir do versículo 15, começa a interpretação, porque o próprio Daniel não estava a entender o que estava a acontecer. Não é? Ele teve uma visão de 2 animais, não é? Um era um carneiro, o outro era um bode, mas que animais são estes? Coisa tão estranha, não é? Então, o próprio Senhor revela. Quando ele pede interpretação, pede sabedoria, no versículo 17 diz assim: quando ele se aproximou de mim, fiquei aterrorizado e caí prostrado. Ele me disse: filho do homem, sabe que a visão refere-se aos tempos do fim. Portanto, o que estava a acontecer ali tinha a ver com o futuro. E ia desde o momento que se ia seguir, neste caso não está aqui já o Império Babilónico, estamos a falar já do Império Medo-Persa, está bem? Mas ia ser até projetado até ao tempo do fim. E é muito interessante, irmãos, que quando o Senhor revela coisas a Daniel, e mesmo no livro do Apocalipse, às vezes nós temos um capítulo que tem um resumo de milhares de anos. Por exemplo, penso que é Apocalipse, deixem-me só confirmar. Os irmãos fiquem onde estão, está bem? Mas, só para vos dar aqui um exemplo. Penso que é o Apocalipse capítulo 12.
o Apocalipse, capítulo 12, trata da mulher e do dragão. Olha, irmãos, este capítulo é como se fosse um resumo desde o tempo de Jesus até um fim dos tempos que ainda não aconteceu, irmãos. Veja lá a quantidade de tempo que está condensada num único capítulo, não é? E às vezes é isto que atrapalha um bocadinho a nossa interpretação, porque quando falamos em termos proféticos, às vezes são muitos anos, não é? Às vezes passa muito tempo, não é? Até que as coisas aconteçam, mas elas vão acontecer. Porquê é que é tão importante que nós estejamos a ver o Império Babilónico e os gregos e etc? Porque se aconteceu isto, e aquilo que foi profetizado no tempo de Daniel aconteceu, aquilo que vai acontecer a seguir também se vai cumprir, irmãos. Aquilo que está profetizado. Amém? Porque a palavra de Deus é fiel. E se foi fiel naqueles pontos, também vai ser fiel a seguir. Vocês vão ver aqui pormenores para verem como é que o Senhor foi tão fiel à história. A história mostra claramente que isto se adequou de uma forma tremenda. Glória ao nome do Senhor. Vejam o que é que aconteceu aí com o primeiro animal. Diz que tinha 2 chifres, certo? E eu estava-vos a dizer que se refere a nações, refere-se a reinos, está bem? Não é propriamente nações, é mais até impérios, reinos, está bem? Quando nós vemos aqui este carneiro, diz que tem 2 chifres, e qual é que era o império que tinha duas frentes? O império Medo-Persa. Agora reparem neste pormenor que está aqui. Diz que tinha 2 chifres, mas um cresceu, era mais comprido do que o outro, mas o mais comprido cresceu depois do outro. Isto é um pequeno pormenor, mas que a história revela que foi mesmo assim. Tremendo. Vocês conhecerem a história, vão saber que no princípio eram só os medos. E o que é que aconteceu? Os persas, eles saíram debaixo do domínio dos medos, levantaram-se e ficaram mais fortes ainda que os medos. E houve ali uma coligação, mas a coligação dos persas era mais forte do que os medos. Veja, o último que saiu tornou-se mais proeminente que o primeiro. Tal e qual como a palavra de Deus já tinha profetizado. Tremendo, não é? Glória ao nome do Senhor. Isto é apenas um pormenor. E agora vamos ver mais pormenores aqui de como é que tudo se cumpriu na história, irmãos. A seguir vocês têm aí o outro animal. Diz que o bode foi contra o carneiro e derrotou o outro animal, certo? Qual foi o império que veio depois do Império Medo-Persa? Levantou-se um homem chamado Alexandre Magno. Este homem, um jovem, era um general, um estratega grego, não é? Grego. Ele levantou-se com uma estratégia tão grande que começou a dominar todo o Império Medo-Persa, tudo aquilo que todo o território até ali na Palestina e etc. E conquistou um terreno muito grande. E sabe, este homem tinha 4 generais. Já reparou que o número 4 está aí? Já viu o que é que diz aí sobre isso? Diz que este bode, no auge da sua força, diz o versículo 8, o bode tornou-se muito grande e realmente o império grego tornou-se muito grande mesmo, né? Mas no auge da sua força, o seu grande chifre foi quebrado. Que era o grande chifre que nós estávamos aqui a falar? Estamos a falar do Alexandre Magno. No auge, sabem que Alexandre Magno morreu com 33 anos. Quando ele tinha a pujança da sua força, foi precisamente aí que ele morreu. E ele tinha 4 generais. Vejam a precisão da palavra do Senhor. Diz aqui que em seu lugar cresceram 4 chifres enormes na direção dos 4 ventos da terra. Sabe o que é que aconteceu com aquele território dos gregos? Foi dividido pelos 4 grandes generais que ele tinha. Estão a ver a palavra de Deus que se cumpriu? Irmãos, nós estamos a falar de coisas que ainda não tinham acontecido quando isto foi escrito. Estão a ver como é tremenda a palavra de Deus, a profecia bíblica, ela cumpriu-se integralmente. Glória ao nome do Senhor. Agora, irmãos,
vem aquela parte que começa a ser importante para nós, para os nossos dias e para os tempos que vão vir no futuro. Está bem? Vamos lá continuar a ler. Versículo 9. De um deles, ou seja, eram 4 chifres, está bem? E se vocês forem estudar, podem estudar quais eram os 4 generais até existiram, já ouviram falar dos Ptolomeus, os Seleucidas, existiram várias e criaram dinastias dentro das descendências destes 4 generais que começaram a dominar determinadas zonas que antigamente era tudo do Império Grego. Uma delas foi a parte da Palestina. Quem é que foi dominar? Os Seleucidas. E destes aqui, que eram descendentes desse um dos generais, surgiu um que foi chamado o Anticristo do Velho Testamento. Foi uma pessoa terrível. O que é que ele fez nesse tempo? E estamos a falar de um tempo que se situa no tempo intertestamentário, ou seja, entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Nesse período, e existe até uns livros que vocês se calhar já ouviram falar, que é os Macabeus, que não têm um caráter doutrinário, mas historicamente têm informação muito importante. Não é como os outros livros apócrifos, etc., que aquilo é só a geneira atrás da geneira, não tem nada a ver. Agora, os livros dos Macabeus têm valor em termos históricos, porque mostram o que é que aconteceu nesse período, precisamente quando houve esta invasão. E os Macabeus foram precisamente famílias de judeus que se revoltaram contra o domínio dos gregos nessa altura e conseguiram expulsar para fora aquele domínio tão terrível que eles tinham sobre eles. O que é que aconteceu nessa altura? Este tal senhor, este tal ditador, começou a ir contra Deus, o Deus dos judeus, começou a matar os sacerdotes, começou tudo que tivesse a ver com o Deus dos judeus, ele queria eliminar, ele queria colocar a cultura greco, naquele caso grega mesmo, não havia a romana ainda, era a cultura grega. Ele quis tentar impor à força sobre os judeus. Isso começou a causar problemas. Vocês sabem como é que é. O povo judeu a lhes querer impor, a ir contra o seu Deus. Ainda por cima ele ainda fez uma coisa mais abominável. Ele chegou lá ao lugar do Santo dos Santos e sacrificou um porco naquele lugar. Vocês sabem que para os judeus o porco é um animal imundo. Agora imaginem o que é uma atitude de chegar ali àquele lugar e sacrificar ali naquele lugar um animal imundo. Irmãos, e então vejam agora o versículo 9. De um deles saiu um pequeno chifre que logo cresceu em poder na direção do sul, do leste e da terra magnífica. Qual é a terra magnífica, irmãos? Será que temos dúvidas do que é que a palavra de Deus fala sobre terra magnífica? Jerusalém. Israel, Jerusalém, não é? Cresceu até alcançar o exército dos céus e atirou na terra parte do exército das estrelas e os pisoteou. Tanto cresceu que chegou a desafiar o príncipe do exército, suprimiu o sacrifício diário oferecido ao príncipe e o local no santuário foi destruído. Por causa da rebelião, o exército dos santos e o sacrifício diário foram dados ao chifre. Ele tinha êxito em tudo o que fazia e a verdade foi lançada por terra. Irmãos, é verdade, a gente olha para a história e o Antíoco Epifânio realmente fez isto tudo que está aqui. Mas profeticamente percebemos que está a haver já aqui uma outra coisa, porque está a falar do príncipe, está a falar da rebelião contra o príncipe, está a falar da rebelião contra o exército dos céus, não é? E percebemos que já tem aqui uma coisa a ver com alguma coisa que há de vir no futuro também, não é? Tem a ver com o anticristo, porque aquele anticristo do Velho Testamento, nós estamos aqui a falar, era como que uma figura do outro que há de aparecer. Há muitas coisas que surgiram no tempo passado que eram figuras de outras coisas que haviam de acontecer. E sabe o que é que vai acontecer? À semelhança deste antigo que aconteceu, o anticristo vai querer eliminar tudo aquilo que tem a ver com Deus, vai querer colocar-se no lugar da adoração, e diz a palavra de Deus e fala sobre a abominação que há de ser
feita no santuário. Irmãos, e vocês estão a dizer assim, mas como é que há santuário se ainda nem há templo? Pois, não há templo, mas está tudo preparado para haver. Porque o Instituto do Templo tem as pecinhas todas preparadas, todas montadas. Está tudo ali, preparadinho, tudo no ponto, para quando for à altura certa. É tipo Lego, constrói aquilo no instante. Está bem? Se vocês pesquisarem, procurem Instituto do Templo em Jerusalém e vão ver o que é que lá diz. É um instituto só dedicado a estudar todos os pormenores de como as coisas eram feitas no Antigo Testamento, para que depois voltem a construir tudo exatamente como era. Não é? A única coisa que impede é um pacto de paz. A gente agora ultimamente estamos a ouvir muitos pactos de paz, não é? Eles estão para ali a falar muita coisa. Mas tem que haver um pacto de paz muito específico que permita a construção do templo. Vocês estão a perceber? Ou a reconstrução do templo, melhor dito. Como é que vai ser? Exatamente em que moldes, irmãos? Não sei, eu desconheço. A verdade é que vai haver um concerto. Nós vamos ver isto mais à frente, quando falamos das 70 semanas, que é o próximo capítulo que nós vamos estudar, é um capítulo muito importante. No capítulo 9, vocês vão perceber que nessa altura vai haver um concerto. Mas para haver esse concerto e para se conseguir edificar o templo, alguma coisa tem que mudar ali a nível... Penso que já está a ser preparado. Vocês estão a perceber que está-se a falar muito em paz, agora Israel está com paz com os jordanos e está com paz com não sei quem. Pronto, eu acho que as coisas estão todas ali numa preparação para aquilo que vai acontecer, irmãos. Aliás, tudo isto, Covid, estas coisas todas, tudo mostra que há uma preparação para alguma coisa. A tecnologia, a forma como a tecnologia está a avançar de uma forma brutal, não é? Eu penso que já disse aqui aos irmãos, não sei se disse ou não disse, que hoje eu vi uma coisa que fiquei a pensar como é possível, não é? Alguém que tinha colocado um sensor na cabeça e simplesmente pensando conseguia mexer uma bola. E isto não estamos a falar de telepatia nem coisas esotéricas, estamos a falar de eletrónica. Está bem? O que estava a acontecer ali é os impulsos elétricos do cérebro estão a ser recebidos por um sensor, esse sensor envia por wireless para um aparelho qualquer que controla uma bola. É isso que está a acontecer ali. E também outra situação que eu vi há pouco tempo, os irmãos devem ter visto nas notícias também, quando em Portugal, um projeto em que também com sensores no cérebro se estava a controlar umas pernas para que os paraplégicos pudessem andar. Vocês viram? Não é? Através da inteligência artificial e através de coisas muito avançadas, não é? Mas estamos a falar de um ponto de vista que a tecnologia está de uma forma... Uau! Está mesmo... Não é? Agora imagina, o que é que impede, em vez de termos um telemóvel, haver um sensor ou haver um chip em que as pessoas se comuniquem todas umas com as outras? Nada. Neste momento, olha irmãos, está mesmo quase. Está bem? Tudo está muito rápido a acontecer. Tudo está... E eu estou a dizer, isto não é para nós termos medo. É para vocês perceberem o tempo que nós estamos a viver e temos de estar alertas. Temos de estar despertos. Jesus está mesmo para vir buscar a sua igreja em breve, irmãos. E nós não podemos brincar, os cristãos. Nós não podemos ficar com as nossas mágoas no nosso coração, vivendo com situações não resolvidas. Nós temos de despertar a igreja. Nós temos que acordar, porque o Senhor em breve virá buscar a sua igreja. Amém. Aleluia. Irmãos, um telemóvel hoje em dia se nós formos ver o que está aqui dentro, a quantidade de coisas que estão aqui dentro a acontecer, quem imaginaria no século XXI isto aqui fosse capaz de substituir um computador maior do que esta sala? Mas muito mais. Muito superior, mas se calhar 100 vezes ou 1000 vezes superior a esse computador. Não é? Quem diria que... E agora imagina, tudo isto a alimentar bases de dados em todo o mundo na Google, com informações de tudo e de todos, irmãos. Cada vez que a gente faz uma procura na internet,
Eu fui programador, não se esqueça, eu sei o que é que estou a dizer. Não é? Cada vez que nós fazemos uma pesquisa no Google, nós estamos a alimentar uma base de dados gigantesca em que a Google fica a saber quais são os nossos gostos. Está bem? O Google fica a saber este computador associado a esta pessoa gosta disto e gosta disto e gosta disto, então faz publicidade personalizada para nos dar especificamente para nós. Agora imagina isto nas mãos erradas, não é? No Facebook, toda a gente põe tudo no Facebook, põe as informações pessoais todas no Facebook, estão a alimentar bases de dados gigantescas. Olhe, nós não sabemos onde é que essas bases de dados vão parar no futuro. Estão a perceber? A palavra de Deus diz que no futuro ninguém poderá nem comprar nem vender-se sem uma determinada marca na testa ou na mão. Não sabemos exatamente qual é essa marca, mas eu desconfio que tem alguma coisa a ver com a eletrónica. E que terá alguma coisa a ver com sensores. Com estes sensores que hoje já existem. Percebem? Porque hoje em dia a gente consegue fazer transações, comprar e vender com um telemóvel. O que é que vai impedir do chip que está aqui, o mesmo chip que está aqui, poder estar numa mão ou numa testa ou numa palma da mão? Isto cada vez vai diminuir mais de tamanho, vocês já perceberam, não é? Nada! Eu estou-vos a falar disto para vocês perceberem o tempo que estamos a viver. Não é? Diz aqui a palavra do Senhor, ainda acerca deste personagem, não é? E aqui na parte da interpretação, vejam o versículo 21. O bode peludo é o rei da Grécia e o grande chifre entre os seus olhos é o primeiro rei. Portanto, o primeiro rei nós percebemos que era o Alexandre Magno, certo? Os 4 chifres que tomaram o lugar, diz o verso 22, do chifre que foi quebrado, são 4 reis, seus reinos surgirão da nação daquele rei. Cá está, os 4 generais, pelos quais depois se espalhou aquele império, certo? Mas não terão o mesmo poder. E no final do reinado deles, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao máximo, e aqui, irmãos, é que podemos pensar lá naquela figura, mas depois dá-nos aqui a sensação que estamos a saltar um bocadinho mais para a frente, está bem? Surgirá um rei de duro semblante, e reparem, porque há aqui coisas que são muito fortes. Mestre em astúcias, sabe o que é astúcias? É que diz que é mestre em astúcias, é uma expressão muito forte, não é? É alguém que vai ser um perito em enganar os outros. Vai ser um perito que vai ter aquilo que eu acredito é que o anticristo vai ser um político. Um político, mas com uma capacidade de eloquência e de engano diabólica mesmo, que vai enganar a muitos. Entendem? Não? Diz, ele se tornará muito forte, mas não pelo seu próprio poder. Ou seja, e reparem, em relação aos chifres, nós lemos no capítulo 7, lembram-se dos 10 chifres, diz que fala que tem que haver 10 chifres, mas 3 são derrotados ou caem para que se levante um. Esse um é o anticristo. Não é? Portanto, o anticristo não se levanta só por ele próprio, vai ter um apoio de 10 qualquer coisa. Agora vocês estão a perguntar que qualquer coisa é esta. São reis? São outros líderes? É isso que a palavra de Deus parece nos mostrar. São outros líderes que vão apoiar, mas que depois, pelo menos 3 deles, afinal depois vão cair, para que ele se levante. Não é? Hoje em dia existem muitos Gs. Se vocês já repararam, G10, agora já se está a falar do D10 também. D10. Existem muitas coisas com 10. Epá, cada vez que eu ouço este número 10, faz-me assim faz-me despertar qualquer coisa. Um pelim que está aqui qualquer coisa a acontecer. Uma preparação qualquer a acontecer. Não digo que já que é, mas que está a acontecer qualquer coisa, está. Vocês estão a perceber? Porque tem que realmente haver 10 líderes que se levantam. Aliás, a irmã Sónia mandou-me uma notícia esta semana que eu fiquei a olhar para ela. Senhor, isto está mesmo para vir. A notícia dizia, era alguém lá da América, Fisher,
acho que é Eduardo Fischer, a dizer que é necessária uma nova ordem mundial. Que é necessária uma nova ordem mundial. Que a globalização, o esquema da globalização falhou e agora é necessário se levantar uma nova ordem mundial, e eles estavam a falar sobre lideranças específicas de determinadas nações. Até estavam a dar o exemplo por causa das tecnologias. Mas, quem diz as tecnologias diz outra coisa qualquer, irmãos. E estavam a dizer a importância disso. E estavam, inclusive, a dizer uma coisa impressionante. Estavam a dizer, quase como uma profecia diabólica, que entre 1 a 5 anos, essa nova ordem se vai levantar. É o que dizia lá, no artigo. Não estamos a falar de um artigo qualquer, estamos a falar do artigo que estava no Público, no artigo que estava também noutros jornais. Acho que a irmã Sónia mandou-me, até era da TVI, acho eu. É? Acho que era TVI 24, ou que era, não tenho a certeza. Mas não é uma coisa qualquer, era alguma coisa de fontes credíveis, estão a perceber? É isto que está a acontecer nos dias de hoje. É? Portanto, irmãos, o tempo está mesmo reduzido. Está bem? O Senhor Jesus em breve irá buscar a sua igreja. Mas vejam aqui, então, mais coisas sobre isto. Diz o versículo 24, ele se tornará muito forte, mas não pelo seu próprio poder, é aquilo que nós estávamos a ver, provocará devastações terríveis e será bem sucedido em tudo o que fizer. Destruirá os homens poderosos e o povo santo, diz a palavra de Deus. Ou seja, nessa altura, nesse momento, se ainda houver gente que professa o nome de Deus, vão ser perseguidos. Vão andar atrás, como aconteceu lá naquele tempo intertestamentário, também vai acontecer nesta altura. O povo vai ser, quem professa o nome de Deus, quem tiver uma Bíblia, quem tiver, e repare, quem tiver uma Bíblia no telemóvel, os irmãos acham que isto não está a ser mais controlado do que vocês pensam? Cada vez que vocês ligam à internet e usam um sistema Android, telemóvel, cuja a base é a Google sabe o que é que está aqui. A Google sabe a informação de todos os utilizadores que têm telemóvel Android. Agora imaginem o que é num tempo em que, não sei se chamará a Google, se chamará outra coisa qualquer, não é? Será haverá uma base de dados gigantesca de tudo e de todos os que estão à face da Terra. E se alguém tiver até uma Bíblia dentro de um telemóvel, essa pessoa vai ser perseguida. Estão a ver? Em papel será proibido. O telemóvel será proibido. Será alguma coisa horrível viver nesse tempo, irmãos. O Senhor nos ajude. O Senhor desperta a igreja. Sim. Irmãos, há pessoas que estão a dormir. Tal e qual como a palavra do Senhor falava sobre as 10 virgens, que metade não estaria com o azeite quando o Senhor viesse buscar a sua igreja. Irmãos, é isto que está a acontecer. Nós vemos. A palavra do Senhor diz, nos últimos dias, porventura acharei eu fé na terra. Não é? O Senhor diz sobre os últimos dias, não é? Que até se soarão uns aos outros, diz a palavra do Senhor. Não é? O Senhor diz acerca dos últimos dias que o amor de muitos esfriará. Oh, igreja do Senhor, nós não estamos a ver isto a acontecer. Pessoas que nós achamos que eram tão fiéis ao Senhor, que nunca se desviariam de Deus. Onde é que estão essas pessoas? O que é que aconteceu? Pessoas que por coisas de nada ficam magoadas, melindradas, quando já deviam ter capacidade para perdoar, para avançar. Igreja do Senhor, despertemos. Jesus Cristo Amém. Está mesmo a vir buscar a sua igreja. Versículo 25, veja. Com o intuito de prosperar, ele enganará muitos e se considerará superior aos outros. Destruirá muitos que nele confiam. Repara, até os que nele confiam, ele vai destruir. Lembram-se dos tais 3? Os tais 3 têm que cair. Mas eles inicialmente eram promotores. Mas ele vai destruí-los para que eles possa galgar. Não é? É aquilo que acontece no mundo. Até os aliados, se for preciso, destroem-se uns aos outros que é para terem mais poder. É isso que vai acontecer nesta altura. Não é? E se insurgirá
contra o príncipe dos príncipes. E se nós tínhamos dúvida, calma aí, insurgir contra o príncipe dos príncipes, estamos a falar de Jesus. Ou seja, este personagem vai se levantar contra Jesus. Irmão. O que é anticristo? A expressão anticristo é o quê? Contra Cristo. Satanás. Este personagem vai ser alguém que vai ser usado por Satanás, irmãos. É um instrumento nas mãos, é um homem que vai ser usado nas mãos de Satanás. Contra Cristo, contra o príncipe dos príncipes. Diz aqui a palavra de Deus. Apesar disso, ele será destruído, mas não pelo poder dos homens. E graças a Deus, porque vai mesmo ser destruído. O que é que a palavra de Deus diz? Diz que o Senhor Jesus virá com poder e glória e o seu domínio cairá por terra. E o Senhor estabelecerá o domínio que é para todo o sempre. Glória ao nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Então, a visão das tardes e das manhãs que você recebeu é verdadeira. Cela, porém, a visão, pois refere-se a um futuro distante. Ó irmãos, e aqui fala sobre um futuro distante daquele tempo. Mas quão distante está do nosso tempo? Quão distante está do nosso tempo? Será que está assim tão distante com aquilo que nós estamos a ver? Será que está assim tão distante com tudo que estamos a observar à nossa volta? Até o Covid está a ser... Vocês já leram, mesmo que eu. O Covid está a ser pretexto para se acabar com o dinheiro físico. Porquê? É uma fonte de infecção. Então, como é uma fonte de infecção, há que usar só transações eletrónicas. Mas as transações eletrónicas ficam lá todas registadas. Ou seja, reparem, tudo está a caminhar para algo que é totalmente controlado eletronicamente. E quando chegar esse momento, já não é mais também no telemóvel. O chip já vai estar implantado. Claro. É? E o que diz a palavra também, que eu acho, meu Deus. Nesse momento, eu creio que a igreja já não estará mais aqui, porque serão impostos, né? Quer dizer, quem não tiver a marca, não compra, não vende. Compra nem vende, exatamente. Você não vai poder alugar uma casa. Você Não não se vai conseguir fazer nada sem ter... fazer nada, nem Mas isto é simples, repara. Nada. É simples de perceber porque é que não se consegue fazer nada. Porque se é um chip que permite fazer compras e vendas, se vocês não tiverem, vocês só que seja, quem estiver por cá, nessa altura, se não tiverem esse chip, já não há dinheiro físico, é tudo eletrónico, então só se consegue fazer mesmo com o chip. Não dá para fazer de outra forma. O problema é que aquilo é uma identificação com o anticristo também. Sim. E quem receber essa marca não tem salvação já, é o que diz a palavra de Deus. E é um problema. Olha, irmãos, eu estou-vos a dizer isto não é para vos assustar. Relacionado com isso? Sim. Pois. Eu não estou a dizer isto para vos assustar. 666. Estou a dizer É o isto. sinal da besta, 666. É o Agora, Papa, é o Papa. este número dos 666 tem muito que se lhe diga. Tem muito que se lhe diga, porque há muita conjectura sobre o assunto. Irmãos, não se esqueçam que vai haver duas figuras, uma que é política e outra que é religiosa. Está bem? E podia ser um assunto que eu podia falar mais à frente, mas eu vou já adiantar aqui. E não se esqueçam uma coisa. Cada vez mais se fala em ecumenismo. Juntar as religiões, de fazer... E parece tudo muito bonito, não é? Juntar as religiões todas, mas por trás disto há um intuito. Qual é o intuito? O intuito é, o falso profeta vai primeiro promover a unidade de todas as religiões. Depois, aliás, o cristianismo não, ou pelo menos os verdadeiros cristãos não, porque já nem estarão aqui na face da terra. Ou então ele poderá, aliás, algumas coisas estão a acontecer já. Tudo já está a ser montado, não é? Mas nesse momento em que realmente vai haver essa unificação, a igreja não acredito que esteja aqui já na terra. Agora, reparem um pormenor. O objetivo é só um. Primeiro une-se toda a gente, para depois, nos 3 anos e meio, adorarem a besta. Ou seja, terminam-se com as religiões para promover uma única religião universal, que é a adoração ao anticristo. Esse é que é o objetivo. Não é? E é por isso é que isto é um perigo. Porque há aqui um trabalhar no sentido de unidade, nova era,
A nova era do aquário, que falam tanto nisso, está relacionado com um tempo em que todas as religiões vão estar unidas e etc. Tudo, um tempo de paz, um tempo em que vai vir o avatar da era de aquário, dizem eles, e esse personagem é o Messias dessa altura. Tudo está montado, o esquema já está todo montado, irmãos. Há muito tempo. Não é? E até inclusive que os cristãos vão ser levados para uma nave espacial para reciclagem, porque os seus pensamentos não se perdunam. Já está a mentira preparada, irmãos. Quando vier arrebatamento, Quando vier o arrebatamento, os crentes foram levados para OVNIs, para outro planeta, para reciclar, para preparar para o tempo da nova era. Estão a ver? A mentira de Satanás, ele já tem isso tudo preparado. Não, quando a igreja subir, vamos estar com o Senhor. Lá no céu, glória a Jesus. Irmãos, mas o inimigo está a preparar o terreno todo, mas ele vai cair por terra, porque será temporário. No final de todas as coisas, o Senhor Jesus reinará. Amém. E o seu reino será para todo sempre. Não tem fim. Glória ao nome do Senhor. Por isso, irmãos, mais vale o fim de todas as coisas. Obrigado. Será é verdade, vai ser o tempo mais pavoroso que esta terra experimentou. Vai ser um tempo terrível. A palavra de Deus registra catástrofes. E vocês já repararam que cada vez mais os meteoros andam aqui a zarelhar aqui tão perto de nós? Não é por acaso. Não é por acaso. É que a palavra de Deus fala-se no livro do Apocalipse que eles vão mesmo cair sobre a terra. Não é? E não é os pequeninos. Vão ser grandes. Não é? E inclusive até fala sobre um chamado absinto que vai envenenar a água potável. Não é? 1/3 da água potável. E a gente até podia pensar, mas isso eles passam sempre lá. Mas agora esse tempo está aqui mesmo um aviso. Não é assim tão grande, vai cair por aqui. E a gente vai lendo e já li no outro dia uma notícia que passou o mesmo ao lado que eles nem detectaram. Nem detectaram. Nem sequer viram que estava mesmo a passar ao lado. Irmãos, e quando vier um desse calibre, o ser humano não vai conseguir, alguma coisa vai cair e vai envenenar, não é? Porque a atmosfera não é permeável a tudo que é tamanhos de meteoritos, nem pouco mais ou menos. Não é? Quando chegar a algum com uma determinada dimensão, isso vai cair sobre a Terra. Não queremos estar aqui nesse tempo, irmãos. Vai ser um tempo pavoroso, um tempo terrível. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a estarmos sempre fiéis ao Senhor até ao fim. Está bem? E não desistir, não desanimar. Está bem? Mais uma vez, eu estou a falar nisto e nós podíamos... Claro, estamos a estudar Daniel inteiro, o livro inteiro. Não podia deixar de falar sobre isto. Mas não é para nós ficarmos receosos, mas é no sentido de ficarmos alertas. Está bem? É no sentido de ficarmos a olhar para os dias que estamos a viver e perceber, não, a igreja tem que se mexer, o remanescente